Olá, queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesse abençoado canal Está Escrito. E nesse episódio eu estarei abordando novamente o tema ansiedade, como vencê-la. E eu quero dizer para você que mesmo assim eu não conseguirei terminar este assunto em pauta, porque o assunto é muito relevante e eu quero poder ajudar através das Escrituras e levar você a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, sobre esse problema tão grave que vem invadindo muitas vidas. Nós encontramos por aí pessoas com depressão das mais variadas idades. E tudo começa, amados, com a ansiedade. A ansiedade leva a pessoa à preocupação, a ansiedade gera tristeza, a ansiedade leva a pessoa ao desânimo e em seguida vem a depressão. E eu pergunto para você, você quer ser liberto da depressão? A resposta está aqui. Assista este vídeo até o final e você vai ver, amados irmãos, o que a Bíblia fala sobre este assunto. A depressão, ela tem levado a pessoa ao enclausuramento, tem levado pessoas a gastar fortunas com remédios fortes, e leva muitas pessoas até a morte. E eu quero mostrar para você de forma bíblica quem está por detrás desse terrível sentimento. Por isso eu faço um apelo a você. Vamos nos unir nesse projeto. Vamos ajudar pessoas que você conhece que estão sofrendo com essa doença, compartilhando esse vídeo, certo? Se inscrevendo aí no mesmo, ok? Então vamos auxiliar pessoas que precisam, amados. A proposta desse estudo, a proposta dessa mensagem é essa: ajudar aos nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo com essa terrível enfermidade, vamos dizer assim, a depressão. A nossa mensagem de hoje, amados, ela está baseada lá no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 25 ao 34, que aborda esse tema. Jesus já nos orientou como lutar contra a ansiedade. Jesus nos ensinou como, amados, sairmos vencedores desse grande mal que é a preocupação. Capítulo 6, verso 25 ao 34 de Mateus, Jesus fala sobre a preocupação da vida. Mas eu quero destacar o versículo 25 de Mateus, que diz assim: portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Irmãos, Jesus sabia muito bem do que ele estava dizendo. Jesus estava mostrando que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. E o que me chama a atenção, irmãos, também, que através desse texto eu descubro, eu observo que Cristo era um amante da natureza. Nesse texto ele usa a figura das aves dos céus, dos lírios do campo, para nos ensinar uma das grandes lições. Nesse texto, Jesus nos mostra que todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade é desgastante de nossa parte. E de nossa parte também é uma clara evidência da falta de fé na soberania de Deus. Nós ficamos desconfiados. Por quê? Porque nós somos falhos. Nesse texto, amados, Deus está nos proibindo de ficarmos ansiosos pelas coisas temporais.
Ele não está nos proibindo o interesse de querermos prosperar, adquirir, conquistar, não. Ele está proibindo de nós ficarmos ansiosos. Ele está dizendo que a nossa vida é muito mais importante do que comer ou se vestir. Nesse texto Deus está dizendo, né, amados irmãos, que Ele cuida de nós. E se Deus cuida, amados, das aves, Deus as sustenta, as alimenta, eu pergunto, o que o Senhor então não fará por nós? E o que o Senhor já não tem feito por nós? As aves dos céus, todos os pássaros foram mencionados aqui como dignos dos cuidados de Deus. Quando Jesus está dizendo, olha, observe, né? Ele está dizendo, observe bem, observe os cuidados divinos para com a natureza, para com os pássaros. Martim Lutero, ele disse o seguinte, depois de uma pesquisa, um pardal consome por ano 1 alqueire de milho. Já pensou? Amados, porém, o pardal ele não semeia, nem colhe, nem guarda em celeiro, mas Deus os alimenta. Quando Jesus se refere aos lírios do campo, Ele está se referindo aos lírios da Palestina, famoso pela cor. Constitui-se uma das mais magníficas flores. Eram bem mais vestidas do que qualquer monarca daquela época. Então, meu irmão, se os passarinhos são cuidadosamente cuidados por Deus, por que você, porque eu devo me preocupar? Eu tenho que agir conforme a natureza. Os pássaros são para nós o que? Grandes professores no quesito viver tranquilos, sem se preocupar. A providência de Deus, irmãos, está sobre toda a criação, não somente sobre as aves e plantas, que nunca compram, não vendem, não manufaturam ou trabalham. Os cuidados de Deus abrangem a todos. E nesta parábola, Jesus está censurando a nossa ansiedade. E a ansiedade é para nós o quê? A ansiedade é uma maldição. A ansiedade é um desastre. A ansiedade é uma desonra para Deus. A preocupação é inútil. A preocupação é pecaminosa e Deus não a tolera. Deus, como nosso Pai Celestial, queridos, Ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos, até mesmo antes que você peça. Deus já sabe o que você precisa. Veja a onisciência desse Deus. Salmo 139, verso 4 diz: o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. Que coisa tremenda, irmãos, o poder de Deus. Deus conhece todos os nossos pensamentos, conhece nossos motivos, desejos, temores interiores, bem como nossos hábitos e as nossas ações exteriores. Ele conhece tudo o que fazemos, amados, desde o começo até o fim do dia. A verdade é que você, nós somos homens de pequena fé. A ansiedade, ela é desnecessária, pois a nossa necessidade, Deus, o nosso Deus, conhece. A ansiedade, amados, é um dos sentimentos mais comuns no meio do ser humano. Mas o que leva o homem a ser ansioso? Sabe quem é que leva o homem a ser ansioso? O Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Esse é o seu trabalho, levar o homem a ficar ansioso. Todo tipo de ansiedade que você conhece em si mesmo é o serviço desse Deus chamado Mamon. Agora eu pergunto para você, quem é que já não ficou ansioso nesta vida? Eu mesmo, quantas vezes fiquei ansioso, às vezes a ansiedade quer tomar conta de mim, mas eu sei como lutar contra ela. Ansiedade, queridos, é uma sensação, um sentimento decorrente da excessiva hesitação. A pessoa fica ansiosa. A ansiedade ataca, o sistema central nervoso do ser humano.
E ansiedade, queridos, não é ficar com medo, não. Ficar com medo diante de um perigo. Se você enfrenta um perigo, você logo resolve o problema. É diferente da ansiedade. Um exemplo. O cidadão que nunca viajou de avião. Ele compra a passagem, ele marca o dia. Mas quando ele pega o bilhete na sua mão, ele já fica ansioso. Por quê? Ele tem medo. Ele fica ansioso, ele já consegue enxergar. Né? Enxergar o avião caindo, pegando fogo. E na sua cabeça, ele está morto. A mãe que vê o filho comprar um carro novo, o filho vai viajar, a mãe fica ansiosa. Ai, meu Deus, ai, tantos perigos, se ele se envolver no acidente. A mãe não dorme, o pai não dorme, preocupa toda a família, só vai dormir quando o filho volta, isso chama-se ansiedade. O ansioso só imagina o pior. Nos dias de hoje, as pessoas têm medo até de sair de casa. A casa do ansioso, veja bem, tem cerca elétrica, tem cão de guarda, tem filmadora, vigia noturno, dorme com 38 debaixo do travesseiro. Mesmo assim ele não consegue dormir porque ele consegue imaginar o ladrão entrando, levando tudo. Esse é o ansioso. Agora veja o que o Senhor Jesus diz para nós. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora, meu amado irmão, preste atenção. Se você não acreditar nas palavras de Deus, você está fadado a viver uma vida inteira ansiosa, uma vida de preocupação. Aí você não vai poder culpar ninguém. A melhor coisa que você deve fazer, meu amado querido irmão, é confiar nesse Deus tremendo. A Bíblia nos recomenda dizendo que você, minha irmã que está preocupado, você, meu irmão que está preocupado, você que está nessa total depressão, veja o que a palavra de Deus diz para você nesse dia. 1 Pedro 5, verso 7. Deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedade, pois ele tem cuidado, está sempre cuidando de vocês. Aí mora o que? Um dos grandes segredos, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Você já ouviu alguém dizer o seguinte: Deus criou o homem, criou o planeta Terra e os abandonou ao léu da sorte. É mentira. Não acredite nessa mensagem diabólica. Deus, ele se preocupa assim com você. Ele se preocupa com a sua família. E a sua palavra confirma isso. E eu pergunto, você quer ser liberto da depressão? Então faça uma aliança com o Senhor Jesus. A sua vitória está nele. A tua libertação não está no remédio. A tua libertação não está na psicologia, na terapia. A tua libertação está em Cristo Jesus. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara: entregar a sua vida, confiar em Deus, entregar é entregar. Entregar o problema é entregar, não pegar de volta. Não faça como muitas pessoas fazem, entregam o problema nas mãos de Deus e ao mesmo tempo tomam de volta, como que dizendo: Deus, o Senhor não é suficiente para resolver o meu problema, eu vou resolver do meu jeito. E você continua nesse mesmo dilema, esse dilema de sofrimento, de dor, de preocupação, de ansiedade, de depressão, gastando com remédios caros. O salmista Davi, irmãos, tinha uma larga experiência com o Senhor. Em sua experiência, amados, ele diz o que? Lá no livro de Salmo 40, verso 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é meu apoio, o meu Salvador. Venha salvar-me, venha depressa
ó meu Deus. Amados, diante da dificuldade, o salmista sabia a quem recorrer. Ele conhecia o caminho da vitória. Ele sabia que Deus se importava assim com ele, que Deus se importava com seus problemas. O pobre nesse texto aqui, amados, não caracteriza necessariamente o que não tem posses, aquele que não tem dinheiro, mas aquele que reconhece as suas fraquezas e que precisa e que depende de Deus. Eu, quando passo por dificuldade, eu faço o quê? Eu vou aos pés do Senhor, porque é nele, é em Deus que eu vou resolver o meu problema. Quantas vezes, amados, Davi foi socorrido por Deus? Quantas vezes eu fui socorrido por Deus? Quantas pessoas no mundo foram socorridas por Deus? Quantas pessoas já foram libertas dessa maldição chamada depressão e ansiedade? Eu mesmo já acompanhei inúmeras pessoas com esse problema e que foram libertas não por mim, mas pelo poder sarador de Cristo Jesus. O salmista, depois de sair do problema, ele diz assim lá no livro de Salmo 40, verso 2 e 3, diz assim: o Senhor tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, pois muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa foi a experiência de Davi. Amados, depois de uma luta, depois de uma batalha, você vai louvar a Deus, porque Ele te deu a vitória. Você só vai ser liberto dessa ansiedade. Você vai só ser liberto dessa maldita depressão o dia em que você entregar a sua vida a Jesus. Você, meu irmão, está ansioso por causa dos seus filhos? Está ansioso por causa do seu esposo, da sua esposa? Está ansioso por causa das suas finanças, do seu emprego talvez? Está desempregado, enfermo, cansado, desanimado? Você está ansioso por causa daquele processo na justiça? Então a orientação é esta. 1 Pedro 5, verso 7 diz o quê? Deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedade, pois ele está sempre cuidando de vocês. Queridos, essa é só uma pincelada sobre a depressão. Eu quero falar mais ainda sobre ela. E nós vamos aprender muita coisa sobre essa depressão. E como sair, como vencer ela. Mas aí está, é simples o segredo. Você lembra que nos vídeos eu disse que o segredo é aquele que o Senhor Jesus nos ensinou: ir lá no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e falar com o Senhor. É simples. De repente você tem gasto dinheiro, tempo, indo para outra cidade, até mesmo para outro país, para resolver o seu problema da depressão. Mas por que você não dobra o seu joelho? Porque você não vai no seu quarto? Dobra o seu joelho, fala com o Senhor. E Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a vitória, Ele vai expulsar esse problema da sua vida. É simples. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero nesse momento apresentar, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, esta vida, esse homem. Eu quero apresentar esta mulher, este jovem, essa adolescente, essa criança diante do Senhor. Ó Deus, nós temos assistido, nós temos visto muitas pessoas sofrendo debaixo dessa depressão, dessa opressão demoníaca. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro essa vida abençoada, liberta para a glória do teu santo e bendito nome. Pai, eu quero ver, quero ouvir testemunhos de pessoas que foram libertas através desse canal, através, Senhor Deus querido, desse momento. Eu os abençoo em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos terminando mais uma edição do nosso canal Está Escrito. Se você foi abençoado, e se você conhece alguém sofrendo com a tal da depressão, envie esse vídeo para ele ou para ela.
Vamos trabalhar para Deus, vamos ser úteis para o Senhor, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva e nos ajude, né, amados irmãos, a manter, certo, essa programação, esse canal no ar. E o mais importante, sabemos das bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém e amém.